Que diz diretamente: o sistema operacional que possui código aberto é letra A, Windows 7, letra B, Windows Server, letra C, VMware, letra D, Linux e a letra E, o ZOS. E aí, pessoal, qual dessas questões é a correta? Então vem comigo aqui. Quando a gente fala sobre sistema operacional de código aberto, nós vamos imediatamente pensar num sistema operacional muito famoso chamado Linux. O Linux, para quem não conhece, ele é um núcleo, um kernel para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre. E aí existem muitas distribuições Linux, que é um sistema operacional que inclui o kernel do Linux, o núcleo e outros softwares de aplicação, formando um conjunto completo que nós chamamos de distribuição Linux. Entre as várias distribuições Linux, eu gosto sempre de destacar a distribuição Ubuntu como um belo exemplo, embora existam, claro, muitos e muitos exemplos de distribuições Linux, mas aí é um bom exemplo que cai muito nas provas de concurso, a distribuição Linux Ubuntu. Agora acompanha comigo. Quando a gente fala do porquê que o Linux é software livre, é porque ele tem algumas liberdades. Quando a gente vê a licença do Linux e as suas liberdades, eles gostam de começar um pouquinho diferente. A licença começa descrevendo o que eles chamam de liberdade zero, que é a primeira liberdade. A liberdade zero é a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito. Pode ser educacional, pode ser comercial, pode ser para uso doméstico. A liberdade chamada liberdade 1, que é a segunda liberdade, é a liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades. E aí vem a parte que a prova cobra. Por quê? Porque para poder estudar o programa aí é estudar os códigos de programação que foram utilizados para criar esse programa. E aí o acesso ao código-fonte é uma condição prévia para isso. Isso quer dizer que no caso do Linux o código-fonte é aberto. Isso quer dizer que eu posso ter acesso aos códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software. Outra liberdade, a liberdade 2, que é a terceira liberdade, a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Então no Linux eu tenho a liberdade de distribuir cópias desse software. A chamada liberdade 3, que é a quarta liberdade, é a liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público para que toda a comunidade se beneficie dessas modificações. E o acesso ao código-fonte, portanto, código-fonte aberto, é uma condição prévia para isso. Isso significa que no caso do Linux nós podemos inclusive modificar o código-fonte porque ele é aberto, melhorando esse software. Bem, se a gente sabe disso, claro que aqui quando ele disse o sistema operacional que possui código aberto, quer dizer, os códigos de programação são acessíveis, é o Linux ali da letra D de Dinamarca, que é de fato o gabarito e a resposta da questão. O Windows, seja o Windows 7 ou o Windows Server, tem o código-fonte fechado, são chamados softwares proprietários da Microsoft. VMware é um virtualizador, é um software virtualizador, isto é, ele permite criar máquinas virtuais. Vou dar um exemplo bem prático. Eu posso, dentro do Windows, virtualizar, criar uma máquina virtual para rodar o Linux. E aí eu tenho o Windows como sistema operacional base e dentro do Windows eu posso rodar o Linux como sendo um sistema operacional virtualizado, criando aí uma máquina virtual. Esse é o VMware. O VMware, então, é um virtualizador para a criação de máquinas virtuais. E a letra E, ZOS, é um sistema operacional da IBM voltado para mainframes, e ele é proprietário também. Então o ZOS é um sistema operacional proprietário da IBM para mainframes, que são computadores de grande porte, que ocupam salas cofres, salas imensas com controle de temperatura, umidade. Então o ZOS é um sistema operacional proprietário da IBM voltado para mainframes. O único desses aqui descrito, que de fato é um sistema operacional de código aberto, é o Linux da letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?